Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos trouxe a esse lugar e Ele que é adorado e louvado em nosso meio. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor para a nossa edificação no livro do Apocalipse, no capítulo 2, para lermos dos versículos 1 ao 7. Texto por demais conhecido do livro do Apocalipse, trecho, carta à igreja em Éfeso. Estaremos lendo os versículos 1 ao 7. Você precisa manter sua Bíblia depois aberta, né, como de praxe. Vou pedir a você a sua atenção. Eu estou olhando ali para a galeria, mas eu não consigo enxergar absolutamente ninguém que está ali. Mas acredito que tem pessoas ali na galeria. Né, eu não estou vendo você, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo, então confie nisso. Está tudo escuro, acho que deve ser alguma estratégia. Prefiro achar isso. Está tudo escuro lá em cima, mas tem umas cabeças lá, assim, bastante. Deus abençoe vocês aí que eu não estou vendo. Os que estão aqui embaixo, eu vou ser breve. Não é muito minha característica ser breve, mas eu vou ser. Pelo menos vou tentar ser. Mas eu preciso que você me dê a atenção que eu preciso para me comunicar. Sabe que quem comunica e quem prega, às vezes precisa falar mais porque percebe que aquele que escuta não está escutando. Então a gente precisa, às vezes, repetir para que aquele que não escutou, eu observo todos os movimentos de vocês o tempo todo. E aí, às vezes, eu repito uma coisa porque o irmão lá de trás acabou de pegar o filho que estava indo para cá e alguém passou e, sei lá, por algum motivo, todo mundo parou para ouvir. Ou então alguém vai abrir a janela e todo mundo quer ver essa coisa fabulosa que é ver uma janela ser aberta. Vejam, pensem bem, como que na igreja, para ouvir a pregação, uma janela aberta se torna uma janela sendo aberta. Vamos tocar um fundo musical para uma janela sendo aberta. Não, estou brincando. Uma janela sendo aberta se torna uma emoção fortíssima e ninguém mais presta atenção no pregador porque a janela está sendo aberta. Deixa a janela aberta, deixa o ventilador ficar girando e fazendo barulho. Nem tem ventilador ligado. Está fresquíssimo o tempo. Me escutem. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Palavra do Senhor. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Odeias as obras dos nicolaítas.
as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Esse texto é extremamente conhecido do livro de Apocalipse. Aqui nesse púlpito, diversas pregações você já ouviu. A gente normalmente fala sobre as igrejas do Apocalipse pelo menos uma vez por ano. Estamos no meio do ano, né? Chegou a hora de falarmos sobre as igrejas do Apocalipse. As igrejas do Apocalipse são mais do que as 7 que são aqui apresentadas. Essas 7 igrejas são as maiores igrejas da Ásia Menor. Esse número, a gente sabe disso, que ele é um número representativo. O número 7, no judaísmo, dentro da perspectiva hebraica, tem uma representação de totalidade. Então, não significa dizer que na Ásia Menor possuam apenas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas escolhidas são um tipo de representação de como estão ou de como são as igrejas da Ásia Menor. As igrejas do primeiro século, do final do primeiro século. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque dessas 7 igrejas, somente 2 igrejas recebem elogios da parte de Deus, e somente elogios, porque as outras igrejas que estão aqui, e que a mensagem de Cristo ressurreto, a quem o Cristo ressurreto dirige, são mensagens de advertência, mensagens de repreensão, mensagens de admoestação, mas algumas são ameaças. E isso talvez traga um desconforto para alguns hipercalvinistas, porque não sentem-se confortáveis com nenhuma palavra bíblica que expressa condicionalidade, que expressa que é necessário fazer algo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero começar falando sobre essa igreja, pensando que a nossa geração, não toda, mas parte dela, que parte da igreja de Cristo, que muitos irmãos que aqui se sentam e que aqui vêm e frequentam e são membros, têm uma imagem errada de Deus, de que a misericórdia, a bondade, o perdão e a graça que é por ela e pela qual nós somos salvos, faz com que a gente simplesmente nada tenha a fazer. Somos salvos para o ócio, para a preguiça, para a estagnação. Não é essa a conclusão que as pessoas chegam, pastor. Sim, não é. Mas o nosso comportamento expressa, muitas vezes, ou na vida que nós levamos, expressa muitas vezes que nós achamos que basta o dia em que nós erguemos a nossa mão, aceitamos a Cristo, viemos diante do altar, fomos batizados, fizemos a pública profissão de fé, e está tudo resolvido, nada há de ser feito, nenhum esforço é exigido de nós, a não ser que a gente creia. Quero dizer para vocês que o diabo também crê. Quero dizer que os pagãos também creem. E de que crer precisa estar em harmonia com o agir, com a prática. Nós precisamos resgatar a prática, resgatar a vida, resgatar a realidade de vivermos aquilo que nós cremos. Certa vez, um dos discípulos de Mahatma Gandhi, que não é cristão, mas você talvez conheça um pouco da história da Índia e conheça um pouco da história desse homem que influenciou e influencia ainda milhares de pessoas. Falando sobre os cristãos,
A afirmação que ele faz talvez seja dura, mas real a nosso respeito, de que o nosso problema não é aquilo que nós cremos, não é em quem nós cremos, mas o problema de parte da igreja hoje é: nós não estamos colocando em prática aquilo que nós cremos. Nós não estamos vivendo segundo aquilo que nós cremos. Nós não estamos apaixonadamente vivendo segundo essa realidade que nós cremos, porque de crenças, de teologias, de construções teológicas, de abstrações, de compreensão do incompreensível, nós somos bons. Nós compreendemos e fazemos toda uma linha de explicação daquilo que nós cremos. Agora a pergunta que eu quero que você responda para si mesmo essa noite é: você vive da mesma forma que você crê? A sua vida é a expressão daquilo que você crê? A sua vida amanhã, no seu trabalho, na creche que você está, no trabalho que você está, no banco onde você vai, na faculdade onde você estuda, com a família que você vive, com o marido que você deixou em casa, com as pessoas que você convive, você é essa pessoa que crê e que vive de acordo com aquilo que você crê? Porque se você não faz isso, então talvez a gente precise voltar todos os anos a essa carta, que é a carta de Jesus o ressurreto à igreja de Éfeso. Porque essa igreja é uma das maiores igrejas da Ásia Menor. Essa igreja é uma das mais poderosas. Ela está numa cidade portuária influente, onde abriga o centro de adoração à deusa Diana. Ela tem uma rota marítima que liga a Ásia à Europa. Eu sei que você não está preocupado com geografia, nem eu. Mas a geografia aqui serve para dizer o seguinte: as cidades que fazem ligação entre continentes ocupam um lugar importantíssimo, porque elas se tornam rota de mercadorias e por onde passa o dinheiro. Essa cidade é uma cidade poderosa por causa do poder econômico. Essa cidade é uma cidade poderosa onde está essa igreja, porque também há um templo da deusa mais cultuada na antiguidade, que é Diana. Diana, a grande Diana dos Efésios. É lá que Paulo tem um embate. É lá que Paulo quase morre. É lá que o evangelho se torna duro de chegar, mas quando chega para se tornar uma grande referência para o mundo. Essa igreja é uma igreja sólida. Não trata-se de uma igreja qualquer, de uma igreja que foi construída em uma base frágil. É uma igreja que foi construída com um alicerce muito forte. O problema não está na compreensão do evangelho, na compreensão da palavra, naquilo que eles sabem ser verdade, como parte também da realidade de muitos cristãos. Olha, se nós formos pensar em conhecimento sobre Deus, meu irmão, conhecimento sobre Deus, eu estou falando para uma igreja que vai fazer 60 anos, e alguns membros são membros dessa igreja há 60 anos. Quantos anos você conhece? Quanto tempo você sabe o que é a verdade? Eu não quero que você saiba apenas o que é a verdade. Eu quero que você se volte para o texto comigo, como iremos fazer agora, e perceba que isso não é suficiente. Não é suficiente perceber e ter uma compreensão racional. Veja o texto, porque ele diz a essa igreja, esse Jesus ressurreto, que fala a 7 igrejas, totalizando as igrejas da Ásia Menor. O 7 é tão importante porque também
esse mesmo Cristo ressurreto fala nos capítulos seguintes sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 espíritos e as 7 bem-aventuranças, e fala a 7 igrejas, e a cada uma dessas igrejas ele se dirige de forma particular a essa igreja. Ele começa ao anjo da igreja em Éfeso, escreve ao anjo da igreja, é um tipo de metáfora para se dirigir ao líder da comunidade. O anjo não é literal, não trata-se de um anjo que está sobre a igreja, mas a representação metafórica é de que, ao dirigir-se à liderança dessa igreja, o anjo da igreja está se dirigindo a toda a comunidade. E é importante a gente pensar, porque a palavra de Cristo, ela não vem apenas aos membros, que são quem devem obedecer e viver segundo a palavra. O Cristo ressurreto fala primeiro a nós, pastores. Essa mensagem não é para o povo, é primeiro para o anjo, é primeiro para a liderança, é primeiro para os presbíteros, é primeiro para os diáconos, é primeiro para os mais antigos, é primeiro para os mais fortes, é primeiro para os mais conscientes da verdade. Então a palavra começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso: escreves estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Veja comigo o que representa esse texto e o que ele quer dizer. Primeiro, veja comigo, ao anjo da igreja, ou seja, o anjo, o mensageiro, o embaixador, o enviado de Deus, o ministro daquela igreja, escreve essas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As estrelas são as igrejas. Ele diz aquele que conserva na mão direita, porque a mão direita é o lugar onde está a honra e a autoridade de quem governa todas as coisas. É por isso que Jesus, ao ascender os céus, senta à direita do Pai. Não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, quem está obcecado por isso. Porque a direita é o lugar de autoridade, e quem senta à direita está colocado com autoridade designada e dada por Deus. Então Jesus senta à direita e ele tem na sua mão direita as 7 igrejas. As 7. Isso tem um significado para nós. Aquele que está dirigindo a sua palavra tem as igrejas em suas mãos. Elas são mantidas e sustentadas pelo Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Isso também é para trazer um certo tipo de reverência, de autoridade, preparando para aquilo que será dito, porque diz o apóstolo, o vidente João, olha, quem vai falar não é qualquer pessoa, é aquele que tem todas as igrejas nas suas mãos. Nas suas mãos estão todas as igrejas, e está todas as vidas. E esse é quem está falando. O que tem autoridade, o Cristo, o ressurreto, ele é aquele que tem na mão direita as estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros e dos castiçais de ouro, como outras traduções trazem. São candelabros, são imagens que são pintadas da presença e da glória de Deus, que se manifesta no templo e que se manifesta dentro daquele ritual de entronização e da presença de Deus, que é essa visão, porque trata-se de uma visão, de uma revelação de Deus que ele dá ao vidente lá na ilha de Patmos, isolado, completamente distante de todos, e Deus fala com ele. E o que Deus quer falar com ele, o que Deus quer falar com a gente hoje? Primeiro, esse que é o Senhor da igreja, que tem a igreja nas suas mãos, e também a toda a liderança, e que é
quem pode exercer poder e autoridade sobre a igreja, ele diz, primeiro ele diz, eu conheço vocês. Mas não apenas isso, ele deixa muito claro, o texto é um dos mais claros em relação às igrejas. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Então, o texto começa dizendo, olha igreja, vocês são, para mim, completamente visíveis. Eu sei quem vocês são. Ele começa dizendo, eu conheço o trabalho de vocês. E nós vamos perceber que, em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela igreja, o trabalho de vocês não me impressiona. O trabalho de vocês não me impressiona. O labor de vocês não me impressiona. Eu não me impressiono com aquilo que vocês fazem para mim. Isso é duro de ouvir. Isso é duro de ouvir. Porque por vezes nós nos esforçamos para agradar a Deus. Mas o que falta-nos é compreender aquilo que agrada de fato a Deus. Lembra que eu comecei falando que existe uma distância para muita gente entre aquilo que se crê, entre aquilo que se ensina, entre aquilo que se sabe e aquilo que se vive? Amém? Então, fica desde o início claro que a intenção de Jesus é dizer, eu conheço o trabalho que vocês oferecem, eu conheço as obras que vocês fazem, elas não são ruins. Eu conheço as obras que vocês fazem. Vocês erguem tudo e todo esforço para me agradar. Eu sei do trabalho dedicado de vocês, mas isso para mim não é suficiente. Quem está dizendo isso é Jesus. E eu, ao ler esse texto, me identifico. Você deveria se identificar também. Você deveria se identificar também. Identificar que por vezes nós fazemos coisas para Deus que Ele não nos pediu para fazer. Que nós estamos envolvidos em projetos que não são deles, são nossos projetos. É as nossas vontades sendo colocadas a serviço de uma religiosidade e de uma compreensão equivocada de Deus. Deus não quer o nosso trabalho se esse trabalho não estiver em sintonia com a nossa vida. Se você não está vivendo o centro do Evangelho, que é o centro do Evangelho, senão a graça misericordiosa de Jesus, o amor incondicional de Deus, senão viver e ser como Jesus era e fazia e agia. O centro do Evangelho não é um tema, o centro do Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Então, tudo que eu venha fazer, tudo que eu venha viver, se não estiver em sintonia com quem Jesus é, com o que Jesus faz, com o que Jesus ama, todo esse trabalho é trabalho inútil, insensato, trabalho de tolo, serviço que não presta e não serve para nada. Ele diz, eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, sei que você persevera, você continua, você está comprometido. Perseverança significa quem tem estabilidade, quem tem constância. Perseverança é aquele que é paciente e firmemente espera. Aquele que é paciente espera por algo, lentamente. Perseverante é o que persiste com paciência. Esse é perseverante. E alguém ouvir da boca de Jesus que ele conhece as obras e que a perseverança é uma qualidade, porque essas coisas todas que são ditas são qualidades, mas não são suficientes para impressionar e para fazer
com que estejamos em sintonia com a vontade soberana daquele que está sentado e daquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, as 7 igrejas. Quem você é nessa igreja? Será que o seu trabalho, a sua dedicação é suficiente? O texto diz que ele não apenas conhece a sua perseverança, mas também sabe que nós suportamos os homens maus, que nós... E ali é dito com relação à igreja, que existia um movimento dentro das igrejas, naquele momento, que o próprio texto vai especificar depois, que são os nicolaítas, que são ligados à pessoa de Nicolau, que é alguém que quer subverter o evangelho e quer transformar o evangelho em uma grande liberalidade e num desvio moral imenso. E então é dito dessa igreja que eles são esse grupo de gente que trabalha na igreja, que se dedica ao serviço, que é operoso no trabalho, mas diz também a respeito dessa igreja que é uma igreja extremamente e fiel teologicamente, ortodoxa, que faz e que pensa segundo a doutrina certa, que faz e que vive segundo a palavra de Deus. Mas a isso tudo, diz o texto, vocês têm perseverança, vocês são trabalhadores, vocês creem na doutrina certa, vocês sabem o que é correto a ser feito, vocês defendem o evangelho com toda firmeza, vocês são presbiterianos, vocês são pessoas completamente enganjadas no serviço da igreja, da denominação, e perseveram e são constantes nisso. Mas Jesus diz: para aí, escutem o que eu tenho para dizer, olhem para mim, escutem o que eu tenho para dizer. Jesus faz isso com a comunidade inteira, ele faz isso com a igreja inteira e diz: mas tenho, porém, contra ti algo que vocês precisam consertar. Eu tenho problemas com vocês. Talvez você não tenha nenhum problema em lidar com esse texto, porque esse texto já foi tratado tantas vezes aqui. Talvez você não tenha nenhum problema com essas palavras, porque elas já foram ditas, você sabe o que eu vou dizer em seguida, porque, obviamente, você já ouviu 500 pregações sobre esse assunto. Mas eu não estou aqui para fazer para você nenhuma exposição que te leve a compreender racionalmente apenas o texto. Eu quero que você pense nas consequências desse texto. Eu quero que você pense nas consequências daquilo que está sendo dito pela boca de Jesus. Tenho contra ti, porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Vocês podem trabalhar bastante, podem ter a mesma firmeza de fé durante anos e jamais se desviarem da pregação e da crença que vocês têm a respeito de Deus. Vocês podem batizar seus filhos, vocês podem casar na igreja, vocês podem fazer tudo o que a religião manda, terem uma compreensão correta da Bíblia, envergonhar quem tentar refutar a sua fé, ter firmeza no que você crê. Mas isso não significa nada se você já se perdeu no meio do caminho e abandonou a paixão e o amor por Jesus Cristo no meio do caminho. Se você já não sente mais vontade de chorar, se você perdeu a paixão pelas almas, se você já não sente mais a miséria do mundo, porque ela já não incomoda mais você, se você perdeu a dimensão do evangelho, você abandonou o primeiro amor e você precisa voltar
para Cristo, porque você se perdeu. Talvez você jamais tenha saído da igreja, como eu jamais saí da igreja. Eu conto o meu testemunho por aí. Eu conto o meu testemunho. Meu testemunho não é que eu fui no mundo, fui do mundão, matei, roubei, fiz, aconteci. Não fui de nada disso. Eu sempre fui crente. Sempre fui crente. Desde os 6 anos. Com 8 anos para 9 anos eu ia para a igreja sozinho. A gente nem pode fazer isso mais com criança. Isso é uma loucura fazer um negócio desse com criança hoje. Mas graças a Deus que eu pude fazer isso. Com 8, 9 anos, minha mãe só olhava para mim, esperava atravessar a rua e eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja. Eu nunca saí da igreja. Eu nunca saí da igreja. Mas eu já me afastei de Cristo. Eu já estive na igreja sem estar em Cristo. Eu já frequentei a igreja sem amar a Cristo de verdade. Eu já estive entre aqueles que abandonaram o primeiro amor. E sabe qual é o problema de quem abandona o primeiro amor? É que ele não sabe. Porque a rotina religiosa o sufoca. Porque ir à igreja dá a ele garantias de que ele está em Cristo. Porque ter a compreensão correta, assim como eles tinham uma compreensão correta, porque eles afastavam de perto deles os que pregavam heresias. Eu também sempre fiz isso. Mas um dia eu me encontrei fora da igreja, sem conhecer o Senhor, porque é possível ser crente sem conhecer o Senhor, ou pelo menos, tendo conhecido, ter abandonado Ele no meio do caminho. E é possível que muitos dos crentes estejam vivendo uma crise hoje. Não é porque o evangelho perdeu o poder, é porque vocês abandonaram o primeiro amor. É porque abandonamos a paixão e perdemos de vista quem Cristo é e o que Ele espera de nós. É porque já não sentimos amor verdadeiro por Ele, porque Deus se transformou para muitos de nós em algo que nós fazemos, dedicamos e amamos, como todas as outras coisas que nós amamos, dedicamos e fazemos. Eu não quero falar da minha experiência, mas talvez seja muito difícil falar da experiência alheia. Eu não quero usar a minha experiência como modelo, mas eu quero dizer para você uma coisa: vir à igreja, ou servir, ou compreender o evangelho não é suficiente. Você precisa estar vivendo em sintonia com este evangelho, porque se isso não está acontecendo, algo já aconteceu. Você já abandonou, apostatou, porque o evangelho é paixão, o evangelho é amor intenso, o evangelho, Jesus, é amor intenso. Não há como amá-lo pela metade, não há como se entregar pela metade, não há como ser e não ser, não há como estar e não estar, ou se está, ou não se está, ou se vive, ou se é, ou não é. Você provavelmente, em algum momento da vida, se afastou, e agora o convite do apóstolo é: olha, o texto diz: lembra-te de onde caíste, lembra-te daquilo que te fez perder a paixão, lembra daquilo que te fez perder o amor, daquilo que fazia o seu coração vibrar e já não faz mais. Lembra daquilo que fez com que você perdesse a verdadeira intenção de servir ao Senhor e volta. Veja que o texto é muito claro para a gente. Lembra-te, pois, de onde caíste. E faz o quê? O que o texto diz para fazer? Lembra-te, pois, de onde caíste. E faz o quê? Ele diz aqui duas coisas. Ele diz duas coisas. Lembra de onde caíste. Identifique onde foi que você perdeu-se. Onde é que o primeiro amor foi abandonado.
e faz duas coisas. Arrepende-te e volta. Volta, arrepende-te e volta, porque voltar sem arrependimento é não ter voltado. Muita gente volta e continua no mesmo lugar, porque não se arrependeu. Arrepender-se é entender que errou, que caiu, que se sujou, que se manchou, que se deitou com o pecado, que se distanciou de Deus, que se deitou com o pecado quando fez o que não deveria fazer com pessoas com quem você se relacionou, que fez aquilo que não deveria fazer quando desonrou o Senhor. Arrepende-te, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é arrependimento. Arrependimento porque caiu. O texto de Oséias diz, no capítulo 14, volta-te, Israel, para o Senhor, porque pelos teus pecados tem caído. Tu estás caído porque os pecados é que faz o homem cair. O homem crente, quando está caído, é por causa do pecado. Eu quero dizer para você, o diabo não derruba ninguém. Sabe o que derruba o homem de Deus? O pecado. O que derruba o servo de Deus é o pecado. Mas só derruba quando primeiro ele abandonou o primeiro amor. Não é nem mesmo o pecado com a sua sedução que consegue nos envolver. É quando a gente abandona o primeiro amor, abandona Jesus Cristo, abandona a oração, abandona o conhecimento de Deus, abandona a leitura da Bíblia e a gente vai se afastando. Lia a Bíblia, não lê mais. Orava, não ora mais. Estava na casa de Deus, terça, quinta. Primeiro largou a terça, depois a quinta, depois domingo de manhã, depois domingo à noite. Daqui a pouco está fora da igreja. Ninguém fica fora da igreja. E nem eu estou dizendo que está na igreja, está em Cristo. Mas está em comunhão com a igreja pode pelo menos te fazer ouvir a mensagem da palavra. Porque em casa, longe de Deus, fechado e totalmente distanciado de Deus, nem a palavra você vai ouvir. É interessante que muitos, e para nós pastores hoje, pastores nesse tempo, é muito difícil. Ser pastor nesse tempo é muito difícil. Ser pastor há 30 anos era muito fácil. Gente, eu era uma ovelha difícil, assim, de se convencer, mas meu pastor falava, eu ouvia, era o meu pastor. Né, Vera? Verinha me viu um menino. Diz ela que eu era muito, assim, né? Falava muito. Imagina isso. Mas o pastor Ataías falava, é assim, Deus falou, a palavra está falada. Sabe o que nós pastores temos que lidar hoje? É com crentes que não querem ouvir. Não é a mim. Não é a mim. Eu escuto no meu coração, por muitas vezes, Deus falando comigo como falou com Samuel. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Muitas vezes nós pregamos desse púlpito e as pessoas não estão ouvindo. Talvez você não esteja ouvindo muitas vezes o que é dito aqui. Mas o que é dito aqui pode não agradar você, mas é para curar a sua alma. É para te tirar do pecado, porque o pecado leva à morte. O pecado vai te levar à morte. O pecado vai tirar você de Deus. O pecado já roubou parte da sua alma e vai destruí-la até não sobrar nada. E não é o diabo, é o pecado. O pecado é quando a gente rejeita o primeiro amor. O pecado é quando a gente se torna insensível à voz de Deus. O pecado é quando a gente sente prazer muito mais em ver novela, em estar no Instagram horas do nosso dia, mas não
tem vontade alguma nem de orar por um minuto. É quando a gente fica obcecado pelas fofocas, pelas coisas que destroem a nossa alma, a nossa casa, a nossa família, e a gente acha tudo normal. A nossa casa está sendo destruída, entrando em imoralidade, destruindo a vida de nossos filhos, mas nós não achamos nada errado, porque o nosso coração está duro, está cauterizado, os nossos olhos veem o mal e já não se assusta, não se assusta e não chora quando vê o mal se propagando. É porque estamos longe do primeiro amor, abandonamos o primeiro amor, nem sabemos disso, nem tomamos conhecimento, mas vem a palavra do Senhor hoje para mim e para você, para dizer: arrepende-te, abandona, deixa aquilo que está roubando você de Deus. Deus precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Nada que você venha ter e que possa trazer prazer para você, nenhum prazer desse mundo pode substituir o prazer de amar o Senhor e de ser dele. Todo prazer desse mundo é vão e será destruído pelo fogo. Mas quem ama o Senhor há de experimentar uma graça que ninguém tirará de você. Você precisa optar por servir a Deus, por amar a Deus, por amar a Deus. Nesse mundo nojento que a gente vive, nessa sociedade nojenta que a gente vive, no meio de gente que odeia a gente. E quanto mais a gente ama a Deus, mais odeiam a gente. Mas a gente precisa ser fiel ao Cristo que nos salvou. Jesus morreu por sua vida. Jesus morreu por a minha vida. Ele diz: arrepende-te, volta às práticas do primeiro amor, porque há uma ameaça. Olha, calvinistas, irmãos que creem na graça, e eu creio. Pela graça sois, ela não vem de nós, para que ninguém, mas graça não produz desgraça na nossa vida. Graça não significa fique no pecado, permaneça nele. Quando eu falo de pecado, alguém pode falar: está pesado, pastor, que negócio é esse de pecado? Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu trabalho. Esse é o problema da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam para Deus, a tal ponto que eles poderiam dizer: eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou servo na casa de Deus. Olhem para mim, olhem para mim. Eu sou servo na casa de Deus. Eu conheço a doutrina da igreja. Vem esse pastorzinho aí para falar que eu tenho que voltar e me arrepender. Não sou eu. É a palavra de Deus. É para se arrepender. Arrependimento é a palavra do cristão e do cristianismo. Humilhação é a palavra do crente e do cristianismo. Arrependimento e humilhação é o que exalta o crente. Não estou falando de exaltação no sentido de ganhar as coisas, mas é de conhecer a coisa maior e mais suprema do mundo, que é a comunhão com Deus. Ele diz: se você não voltar, se você não se arrepender, se você não sair desse caminho, porque os caminhos que nós trilhamos produzem consequências destruidoras muitas vezes para nós. Às vezes as pessoas reclamam que estão vivendo dificuldades emocionais, mas fizeram um caminho que destruiu a possibilidade de viverem em paz no que tange a essa área.
Algumas pessoas às vezes reclamam de ter problemas financeiros, mas não são dizimistas, não são generosos, não são ofertantes. Estão bloqueando o crescimento e a prosperidade na sua vida, porque não há possibilidade de ser próspero e de alcançar as bênçãos de Deus, sendo avarento e retendo para nós aquilo que não é nosso e que é de Deus, usurpando aquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Não tire o que é de Deus. Engraçado que quando eu era criança, eu passava assim, sem nenhum desrespeito às religiões. Eu só estou dizendo que eu não sou dessa religião, mas eu passava, via na encruzilhada lá, uma comida, um galo, um frango lá, o que fosse. Eu era crente, mas eu jamais tomei aquilo que não era meu, que era de outro e que era de uma outra religião a qual eu não pertencia. Não por medo, mas por saber que não é meu. Agora a gente, quando toma o dízimo e as ofertas que não são nossas, nós estamos tirando de Deus o que é dele. Nós estamos tirando de Deus o que é dele, o que foi ofertado, o que deveria ser ofertado, porque não nos pertence. Pode parecer duro, mas é a verdade. E a gente não entende porque as coisas nessa área não andam bem com a gente. Não podem. Pegou aquilo que era de Deus para fazer sei lá o quê, aquilo que você quer fazer com aquilo que não era seu e era de Deus, não vai dar certo. Porque você pegou o dinheiro que não era seu, que era de Deus. Pegou o dinheiro de Deus e foi viajar com o dinheiro de Deus. Foi comprar roupa nova com o que era de Deus. Gente, é isso aí. É o que a Bíblia está dizendo. Agora vocês não precisam ouvir, mas as consequências vão vir. Diz o texto: tens contudo, veja, lembra-te de onde caíste, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não arrependas, eu vou tirar vocês do lugar de privilégio e de derramamento especial que eu os coloquei, se vocês não se arrependerem. Então ou se arrepende ou colhe as consequências. Não é ameaça, é condicional, porque Deus não é bobo e nem palhaço. Eu escutei durante muito tempo lá a palavra dos pastores que fui pastoreado, de que a obra de Deus não se faz relaxadamente. Ou então vamos afirmar o contrário: a obra de Deus se faz relaxadamente. Se faz. A gente dá para Deus o que sobrar do nosso tempo, é isso. Se sobrar, eu vou à igreja. Se sobrar dinheiro, eu dou oferta. Deus não precisa de migalhas. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Mas não dê esmola para Deus. Não se dê pela metade para Deus, senão Ele vai devolver. Porque é assim que Ele diz na sua palavra. A gente entrega para Deus tudo que recebemos e entregamos para Ele o melhor. Ou é melhor que não entregue? Eu não estou falando aqui de dinheiro apenas. Eu estou falando de vida. Eu não posso pregar. Eu não posso dizer que creio. Eu não posso continuar afirmando sou cristão e viver uma vida que é contrária àquilo que o cristianismo diz. Eu não posso na igreja ser um crente e no meu bairro ser o diabo. Eu não posso ser na igreja um marido sorridente, em casa um abusador, um espancador, um manipulador. Eu não posso sorrir para os outros, mas exalar falsidade na minha alma, dentro de mim, coisa ruim.
pede perdão, arrepende-te e volta. Ninguém precisa saber, ninguém está aqui para te julgar, mas o Senhor vai julgar a todos nós, segundo as nossas obras, e vai nos aprovar, segundo a obra de Cristo. Mas para estar dentro dessa obra de Cristo, é preciso estar vivendo como Cristo. Porque se não estamos vivendo como Ele vivia, significa que nós não estamos nele, e Ele não está em nós.